Bom, pessoal, boa noite. Estava fazendo um roteiro do vídeo da seleção da Copa do Mundo, que todo dia eu estou trazendo alguma curiosidade, alguma informação, alguma dica, alguma coisa assim a respeito da Copa do Mundo, para tipo fazer uma contagem regressiva para a Copa do Mundo, porque todo dia eu estou trazendo algum conteúdo assim a respeito disso, né? Mas enquanto eu estava fazendo esse roteiro, eu estava assistindo o jogo do meu time, do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Só que aí, infelizmente, a gente teve aquelas cenas que teve lá no jogo, uma briga, confusão generalizada entre jogadores. Não só jogadores, não sei quem, na hora assim, na hora que eu comecei a ver, eu tava fazendo roteiro, nem prestando tanta atenção assim no jogo, o Atlético acho que já tava perdendo, se eu não me engano. E na hora que começou a briga, e aí começou a confusão, e aí aí depois que começou essa briga aí, eu já desanimei de assistir o jogo, de assistir o resto do que estava acontecendo. Aí depois eu fui ver um pouco da repercussão do que estava acontecendo. E eu desanimei de fazer o vídeo sobre a seleção, e hoje eu vou fazer esse vídeo aqui a respeito dessa confusão. Infelizmente, esse negócio, essa briga toda aconteceu. Eu não sei quem começou, não quero saber quem começou, mas pra mim, na minha opinião, não tinha que ter começado, não tinha que ter tido nada. Principalmente por ser um campeonato que nenhum time de Série A tem que jogar, que é o campeonato estadual. Campeonato estadual não serve pra nada. Campeonato estadual não te dá uma boa premiação. Campeonato estadual não te dá competitividade. Campeonato estadual não é um título relevante. Seu time pode ganhar 1000 vezes que não vai significar nada. Campeonato estadual serve só para desestabilizar o time, para fazer um time que tá com um treinador, que tem um treinador às vezes bom, que está engrenando, que tá iniciando um trabalho para acabar com o trabalho de treinador, para queimar jogador, para queimar treinador. Só serve para isso, não serve para mais nada. E eu não comemoro o campeonato estadual. Para mim, campeonato estadual não serve para bosta nenhuma. E além disso, tem muito jogador aqui, inclusive no meu time, no Atlético, que só vive jogando campeonato mineiro. Só vive no Atlético porque joga campeonato mineiro, não joga mais nada, não joga Copa do Brasil, não joga Brasileirão, não joga Libertadores, some em todos os jogos que é decisivo. E não é só jogador, não é jogador bagre, não é jogadorzinho normal. Eu tô falando dos líderes do time. E pra mim, isso que aconteceu hoje foi uma vergonha. Isso foi uma vergonha, uma falta de respeito com o torcedor, tanto dos jogadores do Atlético quanto dos jogadores do Cruzeiro, tanto das equipes técnicas do Cruzeiro e do Atlético também. Uma falta de respeito. A gente que queria ver uma torcida, um jogo de torcida, não de torcida dividida, aí tem que ver, além de ter briga de torcida, agora vai ter também briga entre jogador. Onde que a gente vai parar com isso? O torcedor que vai no estádio, torcedor normal, torcedor que nem eu, que não mora na capital, como é que vai fazer? Vai ver essa cena aí, vai ver essa cena. Aí se o torcedor que tá lá na arquibancada vê o jogador que tá no campo brigando, o que ele vai pensar? Ele vai fazer o quê? Vai entrar lá, vai fazer o quê? Vai ir pro estádio. E o cara normal, que nem eu, que quer só ir no estádio, não quer apanhar de ninguém, quer ir comer alguma coisa lá diferente que tem no estádio, que tem lá em Belo Horizonte, quer ir ver um jogo, não precisa nem ganhar o jogo, não tô nem pedindo para ganhar o jogo, tô pedindo para competir no jogo. E aí os caras vai lá, faz uma vergonha dessa. E tem muita gente que aplaude, infelizmente tem gente que aplaude isso. Tem canal de YouTube que aplaude jogador que só joga campeonato mineiro. Tem canal de YouTube que aplaude briga de torcida. Tem canal de YouTube que aplaude essas brigas que acontecem dentro de campo porque fala que isso é raça. Isso não é raça não, gente. Sabe o que é isso? Isso é falta de respeito com o torcedor. Isso é falta de respeito até com outro jogador. Claro, óbvio que é uma falta de respeito até com outro jogador. O que é isso? Como é que a gente consegue ver isso aí e achar legal? Tem gente que acha isso legal. Aí eu já tô com dificuldade já de assistir o Atlético, porque o Atlético
não entrega nada, não joga bola. Com esse elenco, com esses jogadores, eu não tiro ninguém dessa conta. Todo mundo nessa conta. Inclusive tem jogador importante no time, que em tese deveria ser importante no time, que some em jogo importante, que some em Copa do Brasil, que some quando tem que bater pênalti, que some em mata-mata, que some no Campeonato Brasileiro. E aí? E o torcedor? Fica como? E aí tudo é culpa da SAF? Que grande parte é culpa da SAF. Que não tem um projeto, que vive falando besteira na imprensa, que vive falando coisa que não precisa falar, que aparece só quando tá ganhando, quando tá perdendo, quando o time tá quase para ser rebaixado, igual aconteceu nos dois últimos anos. Aí some, não aparece, não dá a cara. Aí, quando ganha, quando dá uma faísca de vitória, aí aparece grandão, né? Mas para falar do que acontece de dívida, para falar das decisões do time, aí contrata técnico ruim, só contrata técnico ruim. Eu, por exemplo, eu queria agora que o Atlético tivesse contratado o Renato Gaúcho. Porque agora vai ter gente que vai achar ruim esse negócio de eu falar do Renato Gaúcho, porque tem muita gente que subestima esse cara, mas aí vem o primeiro gringo que faz uma metade do que ele fez aqui o ano passado, ou que nem esse gringo que está treinando no Atlético, não fez bosta nenhuma lá na Argentina, ganhou o campeonato argentino. Que diferença que faz ganhar o campeonato argentino? O Quinteiras ganhou o campeonato argentino, não fez bosta nenhuma no Grêmio. Ganhar o campeonato argentino não serve pra nada. É a mesma coisa que ganhar 200 estadual. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Não dá mais pra torcer. Torcer pra time de futebol hoje, você tem que torcer ou pra um time que você não tá nem aí, que nem time de Premier League, torcer pra time da Real Madrid, torcer pra time da Europa, time do Japão, time de qualquer lugar, porque se você torcer pra um time que você gosta, que nem torcer pro Atlético, torcer pro Corinthians, torcer pro Palmeiras, ou você vai apanhar na rua, quando você for ver um jogo, um clássico, que às vezes uma pessoa do interior juntou dinheiro, custou guardar dinheiro para ir ver o jogo, e vai ver uma vergonha dessa, ou vai lá, apanha na rua de torcida organizada. E aí, gente? Onde que a gente vai parar? Com o jogador fazendo isso, com torcida fazendo isso? Tá na hora de mudar. O Atlético tem que mudar. Não dá pra continuar desse jeito, não. Não dá pra continuar com essa postura omissa não só da diretoria, da SAF e de jogador. Tem jogador que tem que sair do Atlético. E eu não tô excluindo ninguém, não. Que inclusive teve gente que considerada ídolo no time, que foi lá incitar a briga, cavar a briga, brigou, trocou murro. E é claro, quando tá acontecendo a briga ali toda, claro, você não vai ter que apanhar, levar na cara e deixar todo mundo te bater, não. Mas você não tem que colocar fogo, não tem que colocar gasolina no fogo, não. Que falta de respeito, tanto do Atlético como do Cruzeiro também. Eu não sei quem que é, eu ia dar parabéns pro Cruzeiro, mas, gente, é campeonato estadual. Campeonato estadual não serve pra bosta nenhuma. Não serve pra nada. Não é nem pra comemorar, não tem que jogar campeonato estadual, gente. Campeonato estadual não serve pra nada. O Atlético ganhou 6 anos no campeonato estadual, 6 últimos anos. Quem que estava ligando para isso? Quem que estava ligando para isso? Se o Atlético perde o campeonato estadual, se o Atlético é rebaixado no campeonato estadual, ele não importa, não interessa. Se o Atlético é desclassificado da Copa do Brasil, não interessa. No ano seguinte tem de novo. Se o Atlético é desclassificado na Libertadores, não interessa. Porque depois tem como ainda se classificar de novo. Se o Atlético é eliminado na Sul-Americana, não interessa também. Porque depois classifica de novo. E agora no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que ninguém aparece para colocar esse campeonato como prioridade. Ninguém aparece,
E não só do Atlético, hein? Se fala hoje que o Atlético precisa de 45 pontos, ó, com o elenco que o Atlético tem, não pode, não pode. Não dá, gente. Contratar técnico só porque é gringo, contratar técnico por nacionalidade. Ah, vai procurar técnico por não quer contratar o Renato Gaúcho porque ele não gosta do. Porque vocês ouvem demais esses caras aí da internet. Vocês ouvem demais a imprensa. Vocês é muito egocêntrico. Nossa, nunca vi uma diretoria tão egocêntrica. Meu Deus, não dá pra. Esse vídeo aqui não tá nem com uma linha de raciocínio. Não fiz nem roteiro, só tô um pouco não, tô muito irritado de ter visto isso aí. Essa briga, essa confusão, essa vergonha. Tanto do Atlético como também do Cruzeiro. Eu gosto de ver futebol, não gosto de ver. Quando eu vejo futebol, eu não quero ver pancadaria, não. Imagina vocês machucam alguém ali, tem os gandula. Machucar um gandula ali, um menino. Nessa muvuca, começa a bater no menino. A vergonha que vocês não iam virar no Brasil inteiro. Tanto o Atlético como o Cruzeiro. O que é isso? O Atlético e o Cruzeiro tem que pedir desculpa pro torcedor. Claro que tem gente que vai gostar disso, que vai aplaudir essas brigas, que vai aplaudir essa vergonha aí, mas eu não sou dessa parte não. Não quero ver meu time brigar, eu quero ver meu time... Se eu quisesse ver luta, se eu quisesse ver briga, eu via no UFC. Não gosto de ver isso no futebol não, porque o futebol é feito pra gente se divertir, é entretenimento, pra vocês, pro atleta, pra diretoria, pro time, pra competir e ganhar dinheiro. Pro torcedor é um entretenimento e nem isso não tá sendo mais. Não dá mais pra torcer. Não dá pra ser feliz torcendo. Hoje em dia não dá pra você sentar e assistir um jogo de... Hoje em dia não dá pra você sentar no sofá e assistir um jogo. Hoje em dia tá melhor assistir até Big Brother do que assistir jogo de futebol. Meu Deus do céu, não dá. Não dá. Tá. Teve uma vez que eu vi um torcedor de outro time lá do Rio de Janeiro. O cara tava falando que tava entrando em depressão por causa do time. Que o time tava quase para ser rebaixado. Que é isso? Que falta de respeito. O time dele tinha ganhado o quê? Tinha ganhado o campeonato estadual. Que falta de respeito. Que falta de consideração com o torcedor. Que falta de consideração, inclusive, com a situação que a gente estava. Que o Atlético e o Cruzeiro, a torcida, até onde eu vi, não tinha nenhum caso de briga de torcida. E agora, com a torcida vendo isso, com a organizada vendo isso, com gente que só quer brigar vendo isso, se o jogador briga, se o ídolo do time briga, que falta de respeito, cara. Falar uma coisa, não dá pra assistir mais futebol não, sinceramente, ou você assiste Champions League que a gente tá lá na Europa, se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, ou se for rebaixado, rebaixou, é melhor isso, que não dá pra ver hoje jogo de futebol não, que não, ou é um time feio jogando, o time joga mal, não compete, não ganha. Quando chega em final, pipoca. Ídolo do time pipoca. E aí? E vai fazer o quê? E o time não ganha. Por quê? Investe no jogador. O jogador ganha dinheiro. E ganha muito dinheiro. E eu não tô falando de jogo de craque, não. Tô falando de jogador mediano. E aí? O que faz? Sinceramente, esse Atlético e Cruzeiro é uma decepção hoje, hein? Decepção. Brigar por causa de campeonato mineiro. Campeonato mineiro! Você tá de sacanagem! Você tá de sacanagem! Brigar por causa de campeonato mineiro! Estadual? O que é estadual, bicho? Estadual vai fazer o quê? Estadual, lá tem o time de Série A, sabe o que tem que fazer? Tem que ser eliminado na primeira fase. E não tem, o torcedor tem que apoiar isso aí. Porque o time tem que se preparar para o campeonato de verdade. Campeonato brasileiro. Que rebaixa.
E se rebaixar, não tem Copa do Brasil. Se rebaixar, não tem Libertadores. Se rebaixar, não tem Sul-Americana. Se rebaixar, não tem patrocínio. Não tem cota de TV. E vai brigar por causa de mineiro, de campeonato estadual. Se você torce para outro time, você torce pro São Paulo, você torce pro Corinthians, você torce pro Palmeiras, você torce pro Santos. Por que você cobra seu time no campeonato estadual? Cobra no Brasileirão, que é o que importa. Esse é o campeonato que importa. Nessas vergonhas que é esses estadual, que não serve pra nada. Se o estadual desse vaga para algum campeonato brasileiro, só vai jogar campeonato brasileiro quem ganhou o estadual, aí sim, aí você pode falar, não, João Pedro, você tá errado. Mas aí serve pra quê? Classifica pra quê? Ganha o quê? Tem campeonato estadual que nem paga premiação, às vezes nem medalha dá. Malemar dá uma medalha, um parabéns e olha lá. E aí? Não dá a partir de hoje, sinceramente, eu vou tomar uma distância de futebol do Atlético maior ainda do que eu já tava, porque eu gosto desse time, mas desse jeito não dá pra assistir. Hoje foi a gota d'água. Ver jogador que nem Hulk, que nem Cássio saindo na mão, ver jogador que tinha que jogar, competir, ídolo de time, jogador que é importante pro futebol, para as crianças, sair na mão. O Gerson saindo na mão, a comissão técnica. E aí tem que ver, se não bastasse as vergonhas que o Atlético já passa, de ter gramado sintético, de ter, sei lá, gramado sintético pra mim é uma vergonha ter um gramado sintético. Que mais? Dívida, time endividado. Time endividado, em vez de tomar uma atitude, chegar lá, diminuir talvez diminuir, fazer um elenco que vai jogar só o Campeonato Brasileiro, vai focar só em Campeonato Brasileiro para não cair, vai pagar dívida, até, sei lá, deixar uma dívida que seja saudável. Aí além de a dívida aumentando todo ano, gramado sintético, que é uma coisa ridícula. Que mais que tinha? Atraso em pagamento. Vê, olha que isso. Que vergonha. Não dá. Não dá pra assistir mais. E aí não tem nem como falar, o outro time tá melhor, porque não tá. Você vai ver um time que tá ganhando tudo, os caras estão infelizes também. Que ganhou tudo. Tem que ganhar de novo. Tem que manter a mesma dopamina. Senão demite o treinador. Senão vai todo mundo embora. O jogador vira bagre do dia pra noite. Sinceramente. Vergonha. Vocês são uma vergonha. Cruzeiro é Atlético. Atlético e Cruzeiro. Vergonha. Vergonha nacional hoje. Que falta de respeito, que falta de consideração com o torcedor. Sinceramente. Meu Deus do céu. Futebol brasileiro tá... Hoje em dia eu torço pra seleção e olhe lá. Eu vou torcer pra seleção e a futebol brasileiro vou assistir, sei lá, pingado, porque não dá. Olha umas vergonhas dessa. Tudo bem que vocês sofrem pressão, tem isso tudo, mas não pode. Olha o momento que a gente tá. O torcedor não vai no estádio porque tem medo de apanhar na rua. Tem medo de chegar e levar, apanhar de grupo de ser hostilizado, de torcida adversária ver e bater nele. E aí vai os caras que ganham milhões saindo na mão. Ídolo saindo na mão. Com todo respeito, vocês não têm respeito nenhum por nós. Nem Cruzeiro, nem Atlético. Nem Atlético, nem Cruzeiro. Vergonha.